Rede de mentiras. Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou falar sobre este assunto que se chama rede de mentiras, porque essa é a realidade que está afetando a humanidade já há muitos milênios e chegou em nossa época também e vai continuar ainda por muitos anos. Então, eu queria começar falando sobre esse assunto, rede de mentiras, lembrando de alguns fatos que aconteceram comigo na infância. De um fato que aconteceu comigo na infância. É porque quando eu morava lá em Arraial do Cabo, naquela cidade, tem uma praia que se chama Praia Grande. Então naquela praia tem pesca de arrastão, que é uma pesca artesanal feita com redes, onde os pescadores recebem a ordem de comando de alguém que fica lá em cima do morro, olhando, né, os cardumes que ali aparecem. E quando eles recebem essa ordem, eles cercam aquele cardume com as redes. E depois as pessoas que estão lá na areia têm que puxar aquelas redes que vai vindo, né, cheia de peixes. E esses peixes, depois que eles são arrastados, né, e chegam na areia, eles acabam morrendo, porque eles foram enredados por aquela rede feita de nylon, enfim, puxado por cordas, e quando eles chegam na areia, eles morrem. E é exatamente isso que está acontecendo, ou que já aconteceu com muitos, porque todas as pessoas no passado que foram enredadas pela rede de mentiras, a maioria delas morreu sem saber a verdade, porque morreu envolvida e enredada pelas mentiras que elas mesmas acreditaram que era verdade. E elas morreram assim sem conhecer a verdade. Então, isso é o que acontece e está acontecendo hoje com muitas pessoas também. Porque essa rede de mentiras, ela está fazendo muitas vítimas hoje, que são pessoas. E essas pessoas estão envolvidas por essas mentiras. Muitas delas acreditam nessas mentiras. E elas vivem assim, a ponto de chegarem a não darem ouvidos à verdade, porque cresceu envolvido por essa rede de mentiras que as fez acreditar em mentiras. É assim que acontece. Essa é a realidade do mundo. Então, é isso que acontece. Nós vivemos num mundo cheio de mentiras. Nós já nascemos assim, crescemos assim, e talvez iremos chegar na velhice ou até mesmo a morrer com essas mentiras aí. Isso é algo que está acontecendo hoje. E em todas as nações do mundo isso acontece. É uma coisa muito má que afeta a vida de muitos. Porque por causa disso, a verdade não é revelada. Muitos trabalham para manter essa rede de mentiras sobre a humanidade. É assim que acontece. Então, eu vou começar aqui a falar sobre esse assunto. E eu vou citar aqui um texto das Escrituras, porque não dá para falar sobre redes de mentiras sem citar as Escrituras. Porque nas Escrituras existem alguns textos que falam sobre mentiras. Porque já naquela época já existia essa rede de mentiras. Então eu vou ler aqui um texto que fala sobre isso. Está escrito assim: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Então, pessoal,
aqueles que falam mentiras, como no caso aqui foi Ananias, o Senhor não envia essas pessoas. Não. Essas pessoas que falam mentiras hoje, que mantêm essa rede de mentiras, que fazem o povo acreditar e até confiar em mentiras, como Ananias fez aqui, essas pessoas não são enviadas por Deus. Pelo contrário, elas estão contra Deus, são adversárias de Deus. Elas não querem saber de Deus, mas elas querem saber de mentiras. É disso que elas gostam. Então, é assim que acontece hoje. Como aconteceu com Ananias, acontece hoje. Existem muitas pessoas que estão fazendo o povo acreditar e confiar também em mentiras que eles mesmos lançaram por aí ao longo da história. Foram muitos homens. Então, eu vou continuar lendo aqui. Há muitos milênios antes de você e eu nascermos neste mundo, a humanidade já estava envolvida numa grande rede de mentiras que só foi se agravando ao longo do tempo, ao ponto de você e eu também, à medida em que fomos crescendo, acreditarmos em muitas mentiras também. E isso foi tão bem feito que muitos hoje se recusam a dar ouvidos à verdade, continuando assim a acreditar nas fábulas e balelas da mentira, pelas quais foram condicionados. A mentira significa declaração falsa e inverídica. A mentira significa falsidade, e é exatamente em tudo isso que a humanidade foi enredada e envolvida pelos dominadores deste mundo tenebroso, que são os demônios, que satisfazem assim os desejos do diabo, que além de ser o pai da mentira, é o sedutor de todas as nações que existem hoje nesse mundo. Sim, hoje a rede de mentiras é constituída por todos aqueles que mentem, amam e praticam a mentira, e por todos aqueles que são trapaceiros. Sim, a rede de mentiras é constituída por todos aqueles que hoje se fundamentam em mentiras ou falsas aparências, assim como o diabo, que jamais se firmou na verdade. Por isso, hoje, a rede de mentiras, segundo a eficácia de Satanás, está fazendo as pessoas incorrerem em engano ou falha. Está fazendo as pessoas viverem iludidas. Sim, na rede de mentiras desse mundo, se tornou comum e normal alguém afirmar algo como sendo verdadeiro, sabendo que não o é, usando para isso muitas sofismas e raciocínios falazes. Entenda, a rede de mentiras é formada por um grande entrelaçado de mentiras para prender ou para fazer com que as pessoas possam ficar presas cegamente nessa rede, sem nunca conseguir sair dela. Entenda, a rede de mentiras que existe neste mundo se expressa pela frase que diz, entre aspas, uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Foi assim que aconteceu com a teoria do Big Bang, com a teoria da evolução das espécies, com Papai Noel, com o Coelhinho da Páscoa, com o Homem na Lua, entre muitas outras farsas e mentiras que enredaram e infectaram a humanidade
ao longo da história, chegando ao ponto de mudarem a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do seu único Criador. Entenda que se hoje você quiser sair dessa rede de mentiras para viver na verdade, então ouça o que o Senhor, o seu Criador, disse. Eis as coisas que deveis fazer: falar a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Então, essa é uma mensagem que fala sobre a rede de mentiras que acontece no mundo e fala como você pode sair disso aí e até combater essa rede de mentiras, porque a mentira ou as mentiras que compõem essa rede, todas elas são mentiras, não são verdades. Mas a verdade é que prevalecerá. A verdade vai vir à tona. Não há nada oculto por essa rede de mentiras que não venha a ser revelado como verdade. É assim que acontece. Então, você, eu, temos que falar a verdade com o nosso próximo, sempre. É assim que vamos, pouco a pouco, acabar com essa rede de mentiras que está aí no mundo, enredando muitas vidas, envolvendo muitas vidas, escravizando muitas vidas, deixando as pessoas cegas, acreditando em mentiras, confiando em mentiras. Isso tem que acabar. Então, eu espero que você possa agir em favor da verdade para acabar com essa rede de mentiras. As pessoas têm que serem enredadas pela verdade. As pessoas têm que ser envolvidas pela verdade. As pessoas têm que acreditar na verdade e não na mentira. Mentira é coisa do diabo. Ele é o pai da mentira. E muitos que apoiam essa rede de mentiras estão satisfazendo os desejos dele. É assim que acontece. Então, para mudar isso, basta que você e eu possamos falar a verdade com o nosso próximo. Sempre é verdade. É assim que tem que ser. Todos nós que estamos nesse mundo temos que combater as mentiras que existem por aí. Então eu espero que você que ouviu essa mensagem possa agir assim, em favor da verdade. Porque quando você fizer isso, o próprio Deus vai aprovar essa sua atitude. Ele vai concordar com a atitude de você estar combatendo a rede de mentiras que existe nesse mundo. Então eu espero que essa mensagem de hoje possa ser útil para aqueles que querem que a verdade esteja estabelecida nesse mundo. E quando a verdade for estabelecida nesse mundo, essa rede de mentiras vai acabar. Ninguém mais vai acreditar em mentiras, mas vai acreditar na verdade. Porque aqueles que conhecem a verdade, eles são libertos dessa rede de mentiras. A verdade faz com que as pessoas possam viver, possam ter vida. Mas a rede de mentiras só serve para matar as pessoas. Por causa de tantas mentiras. E muitos já morreram por causa disso, sem conhecer a verdade. Mas você que está vivo hoje, você pode combater isso. Eu também quero fazer a minha parte, combatendo as mentiras, para que a verdade prevaleça. Esse tem que ser o objetivo de todo o ser humano consciente que hoje vive neste mundo. Tem que ser assim. Então eu espero que todos possam se conscientizar disso, de que tem que viver em favor da própria verdade. E que essa verdade prevaleça na sua vida e na minha vida, na vida de toda a humanidade. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui.
Eu espero que você que ouviu essa mensagem possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, pelo Facebook, pelo Gmail, pelas redes sociais de forma geral, para que todos possam ouvir essa mensagem, que é uma mensagem séria e importante para os dias de hoje. Então é isso, pessoal. Valeu!